Olá, boa tarde. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 4 de abril. Começamos com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Capitólio, Minas Gerais, reabre cânions com poucos turistas e lanchas paradas. Novas regras obrigam o uso de capacete e vetam a aproximação diária onde rocha se desprendeu. E agora o Estadão. Atenção a desafios climáticos será decisiva para proteger cidades de desastres. Apesar de exemplos positivos em curso, muitos municípios brasileiros ainda ignoram a gestão de riscos ambientais. No Valor Econômico, empresas devem eliminar embalagens de plástico de uso único para bater metas, diz relatório. O uso desse tipo de material cresceu entre 2019 e 2020. Reciclagem, que seria a opção, é praticamente nula em nível global. E por fim, o Globo. Covid. 78 milhões de brasileiros tomaram a terceira dose da vacina. Média móvel de mortes permanece abaixo de 200. O país registrou 4.178 novos casos de coronavírus. Continuamos a falar de Covid-19 no Brasil. Mais de 2.000 normas ligadas ao decreto de emergência da pandemia podem cair ainda neste semestre. O Ministério da Saúde avalia revogar a portaria e estuda saídas jurídicas para manter parte dos atos vinculados. O Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo levantou que 2.366 normas da União e dos Estados estavam vinculadas em 2021 diretamente à portaria que decretou o estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19. A medida foi instituída em 2020 e o Ministério da Saúde avalia revogá-la até o fim de junho. Na prática, essa revogação pode acarretar na mudança do uso de vacinas e na liberação de recursos alocados para o enfrentamento da pandemia. Para isso, a equipe jurídica do Ministério da Saúde avalia a melhor saída para essas normas que estão atreladas ao decreto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que os principais pontos discutidos para o fim do decreto são o cenário epidemiológico, o avanço de medicamentos contra a doença e o sistema hospitalar, com a grande disponibilidade de leitos de UTI. Queiroga informou que o governo estuda uma transição da situação da pandemia para a endemia e destacou que nada vai ser alterado de forma abrupta. E começou hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe para os idosos com 60 anos ou mais e para os trabalhadores de saúde. A cidade de São Paulo também vai aplicar a 4ª dose contra a Covid em todos os idosos. Nessa primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza, devem ser imunizados os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde. Na mesma oportunidade, a capital paulista vai aplicar a 4ª dose contra a Covid em idosos com 60 anos ou mais que tenham recebido a terceira aplicação há mais de 4 meses. Como a vacinação da influenza ocorre ao mesmo tempo da campanha contra a Covid, o Ministério da Saúde informa que as vacinas podem ser tomadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo. A exceção é para as crianças entre 5 e 11 anos de idade, que estão contempladas nos grupos prioritários para influenza, como as crianças com comorbidades. Nesse caso, deve ser priorizada a vacina da Covid e esperar um intervalo de 15 dias entre os 2 tipos de imunizantes. Na campanha contra a gripe, o Ministério da Saúde espera imunizar 90% do público-alvo, que chega a quase 80 milhões de pessoas. Em 2021, o Brasil não alcançou a meta de vacinação contra a gripe, imunizando 72% do público-alvo. A vacina influenza trivalente, utilizada no Brasil em 2022, apresenta 3 tipos de cepas de vírus em combinação e protege contra os subtipos H1N1, H3N2 e linhagem B Victoria. Para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos gestantes e algumas categorias profissionais, como professores, caminhoneiros e forças de segurança, só devem se vacinar na 2ª etapa da campanha, a partir do dia 30 de abril, marcado para ser o dia D de vacinação contra a gripe. A campanha termina no dia 3 de junho. E olha só, como forma de frear os contágios de Covid, autoridades de Xangai anunciaram uma ordem para separar as crianças com a doença de seus pais, medida que gerou polêmica. Xangai é atualmente o epicentro do pior foco de coronavírus na China desde o início de 2020, devido à variante Ômicron.
A grande maioria da população da cidade está em confinamento. Para frear os contágios na metrópole de 25 milhões de habitantes, autoridades locais defenderam nesta segunda-feira uma medida polêmica: separar as crianças com Covid-19 dos pais. Na China, qualquer pessoa que testa positivo para a Covid-19, mesmo que esteja assintomática ou apresente uma infecção leve, precisa ficar isolada dos não infectados. O governo de Xangai confirmou que a norma também se aplica aos menores de idade, inclusive os bebês. A prefeitura explicou que crianças com menos de 7 anos recebem tratamento em um centro público de saúde. Já as crianças mais velhas ou adolescentes são isoladas principalmente em locais de quarentena centralizados. Se um dos pais está infectado, pode acompanhar a criança e cuidar dela em um local especial onde ambos receberão tratamento. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que a cidade registrou mais de 9 mil novos casos em 24 horas, 95% deles assintomáticos. A prefeitura organiza testes de detecção em toda a população. Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram desalojadas após as fortes chuvas registradas no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. As vítimas estavam em Angra dos Reis, Paraty e na capital. Inundações e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes cidades. Fortes precipitações atingiram por 3 dias uma ampla faixa da costa atlântica no estado da região sudeste do Brasil. Esta é a última de uma série de tragédias causadas pelas chuvas e, segundo especialistas, casos assim estão se tornando mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Neste domingo, as equipes de resgate localizaram mais corpos na cidade de Angra dos Reis, onde várias pessoas morreram, incluindo crianças. Outro deslizamento de terra em Paraty matou uma mulher e 6 filhos entre 2 e 17 anos de idade. Uma 7ª criança da família foi resgatada com vida e se encontra em situação estável. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, um homem morreu eletrocutado enquanto tentava ajudar outra pessoa a escapar das inundações. O presidente Jair Bolsonaro informou no Facebook que o governo federal enviou aviões militares para ajudar nos trabalhos de buscas. Ainda no Rio de Janeiro, mas falando agora da capital fluminense, a greve dos garis. O sindicato que representa o setor retomou hoje a paralisação dos trabalhos, que até chegou a ser suspensa na sexta-feira por causa das fortes chuvas. Ainda não houve uma contraproposta pela Prefeitura do Rio e pela Conlurb sobre as reivindicações da categoria. A classe não aceitou o reajuste salarial acumulado de 10% ao... E falando em greve, desta vez dos servidores do Banco Central desde sexta-feira. Hoje o sindicato informou que uma reunião foi marcada para esta terça-feira e que espera uma proposta oficial por parte do governo. Os servidores reivindicam reestruturação de carreira e recomposição salarial de 26%. O encontro será entre o sindicato e o representante do Ministério da Economia. Caso não haja proposta, o sindicato afirma que vai intensificar a paralisação. E eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de tarde e início de semana para você. Tchau!